A guerra de delivery no Brasil tem tomado escalas cada vez maiores, né? A 99 voltou, a chinesa Keta também chegou com bilhões, promoção, cupom, bônus para entregador. Tá todo mundo tentando derrubar o líder, mas presta atenção porque essa guerra que parece ameaçar o iFood pode e muito provavelmente vai acabar fazendo exatamente o contrário, deixar o iFood mais forte. Tem pontos importantíssimos aqui que você precisa entender. E para deixar claro, aqui não tem lado, tá? Eu particularmente nem uso o serviço de delivery, mas é mais uma boa e velha análise estratégica de negócio e mercado. E para que eu te explique tudo isso, a gente tem que olhar para o que realmente está acontecendo por trás de toda essa batalha. Nos últimos meses, o mercado de delivery no Brasil mudou completamente. A 99 ela voltou para o mercado de comida, a Keta, que é a gigante chinesa, anunciou bilhões em investimentos, né? Trouxeram promoções agressivas, frete grátis, desconto absurdo, bônus para motoboy, taxa menor para restaurante. E aí, de repente, o que parecia um monopólio, né, só com o iFood, acabou virando uma guerra, né? E muita gente começou a acreditar que finalmente o iFood então seria ameaçado, que o domínio da plataforma iFood poderia acabar no Brasil, que os concorrentes finalmente chegaram para quebrar esse jogo. Só que tem um problema nessa análise, porque está todo mundo olhando para guerra, né? Se é que dá para chamar assim, tem regiões que ainda é predominante. Mas quase ninguém está olhando para a estrutura desse mercado. E é exatamente aqui que está o ponto mais interessante dessa história. Essa semana até me mandaram várias perguntas no Instagram sobre quem poderia levar esse mercado de delivery no Brasil, né? Se seria o iFood de fato, se seria a 99, a Kita, a Rappi. Mas essa não é a pergunta estratégica. Na minha visão, a pergunta que a gente tem que responder é outra. O que acontece com o mercado quando ele entra numa guerra de preço? Tá? Por que isso está acontecendo? E dependendo da resposta, essa guerra de preço pode acabar fortalecendo exatamente quem já domina esse mercado. E para a gente entender isso de fato, precisamos olhar para como esse modelo de negócio funciona. O mercado de delivery ele funciona como um marketplace. E marketplace ele tem características muito específicas, né? Eles dependem de 3 lados funcionando ao mesmo tempo. Tá? Restaurante ou estabelecimento, entregadores e consumidores. Se você não tem restaurante o suficiente, por exemplo, o consumidor não entra. Se você não tem entregador, o pedido não chega. E se você não tem consumidor, o restaurante também não vai vender. Então é um sistema que se retroalimenta. E quando uma plataforma ela consegue escalar esse sistema, ela acaba criando o que a gente chama de efeito de rede. Quanto mais usuários ela tem, mais restaurantes querem entrar na plataforma. Quanto mais restaurantes, mais entregadores vão aparecer. Quanto mais entregadores, melhor o serviço. E quanto melhor o serviço, mais consumidores chegam. É um ciclo, né? E quando esse ciclo ele escala o suficiente, o mercado tende a concentrar em poucos players. E foi exatamente isso que aconteceu no Brasil. O iFood ele conseguiu escalar essa rede, né? Hoje são mais de 120 milhões de pedidos no mês, querendo chegar em 200 milhões esse ano, é a meta. São centenas de milhares de restaurantes, centenas de milhares de entregadores, milhões de usuários recorrentes, a mais de 100. E quando você chega nesse nível de escala, o jogo muda completamente, porque você cresceu tanto, mais tanto, que você ganha uma vantagem que nenhum outro player tem. Nenhum. E é aqui que a gente entra na parte mais importante desse vídeo, onde a gente vai começar a entender por que essa guerra de concorrentes pode fortalecer ainda mais o iFood. E se essa análise está fazendo sentido para você, dá uma olhada aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal e também clica no botão de hype para ajudar a fortalecer o canal para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de análise. E se a sua empresa está travada e você precisa destravar urgente o seu negócio, né, dá uma olhada nesse QR Code aqui, vem para a nossa consultoria empresarial, que a gente vai fazer um diagnóstico completo da operação, entender os gaps do seu mercado, tá, e montar um plano de ação estratégico para você destravar sua empresa em 90 dias. Mas corre porque as vagas são limitadas. E aqui embaixo tem os links para você também me contratar como seu conselheiro, ou me contratar para um serviço de reestruturação completa da sua empresa, ou até mesmo a nossa escola de negócios. Tá bom? Todos os links estão aqui embaixo. Agora vamos voltar para a parte mais importante desse vídeo. Olha, quando o mercado ele entra em guerra, normalmente o que aparece são os sintomas, né? Nesse caso é cupom, é desconto, é frete grátis, é bônus, é promoção. E esse é um ponto estrutural que você não pode ignorar, não tem como. Porque guerras de marketplace normalmente elas viram guerras de subsídio.
que significa empresas gastando dinheiro para ganhar usuários, para ganhar restaurante, para ganhar entregador. Isso acontece no mundo inteiro. A Uber fez isso no início, a Nubank fez isso, a OpenAI do ChatGPT fez isso também, e agora a gente está vendo isso no Brasil, no delivery. Aliás, o iFood também fez isso por anos até se consolidar. Só que esse tipo de guerra ele tem uma característica brutal, porque não vence só quem quer, né? Ele vence quem aguenta mais tempo, porque é uma questão de caixa. Justamente porque quando você entra numa guerra de preço, a sua margem desaparece. E nesse cenário vai sobreviver sim quem tem mais caixa, quem tem mais dinheiro investido, quem tem um controlador empresarial mais forte, mais escala, mais estrutura, mais bases de usuário para poder movimentar essa rede. E isso gera um efeito muito curioso, porque às vezes essa guerra que deveria derrubar o líder, ou pelo menos desbancar ele, né, parte dele, acaba de uma vez por todas eliminando esse concorrente. E é exatamente isso que está acontecendo aqui no Brasil. A 99, para você ver, para você ter noção, ela anunciou cerca de 2 bilhões de reais de investimento para voltar no delivery aqui no Brasil. A Kita chegou falando em bilhões também para ganhar o mercado, ou seja, essas empresas estão entrando de fato preparadas para queimar caixa, para queimar dinheiro, subsídio de entrega, cupom agressivo, bônus para motoboy, taxa menor para restaurante, tudo isso custa muito dinheiro. Só que vamos colocar isso em perspectiva, porque enquanto os concorrentes falam em alguns bilhões, 1, 2, como eu te mostrei, o iFood anunciou mais de 17 bilhões de investimento para 2026. 17 bilhões. Isso é quase 10 vezes mais capital disponível do que muitos desses concorrentes estão de fato colocando no mercado. E quando uma guerra de preço ela começa, isso muda completamente a matemática, porque como eu falei, vence quem consegue perder dinheiro por mais tempo. E nesse jogo o iFood já tem uma vantagem absoluta. E isso gera um segundo efeito que é ainda mais interessante, porque quando esses concorrentes entram com subsídio, tem uma coisa que acontece imediatamente, que é esse mercado cresce, né? Cara, é mais gente pedindo delivery, é mais restaurante entrando, mais entregadores aparecendo, porque tem mais demanda para todo mundo. Ou seja, essa guerra de preço aumenta de fato o tamanho do mercado. Pode aumentar até consideravelmente. E tem um detalhe estratégico, porque quem captura parte desse crescimento geralmente é quem já tem a maior rede. Porque o efeito de rede, como eu já te expliquei, é lógico, mais usuários, mais restaurantes, mais entregadores, e aí mais entregadores, mais entregas, mais público, né? Então, mesmo que esses concorrentes cresçam, o líder, que é o iFood, normalmente vai crescer junto com essa onda. E às vezes ele cresce até mais rápido. Isso já aconteceu em vários mercados de plataforma, tá? Mercado de Uber, da Amazon, do Mercado Livre. E é por isso que quando esses mercados entram em guerra, o líder não necessariamente vai perder espaço. Às vezes ele absorve esse crescimento do mercado inteiro até. E tem um detalhe que é ainda mais importante nessa história toda. Porque para você entender de verdade o que está acontecendo, eu preciso te mostrar, né, qual que é o momento estratégico que o iFood está hoje. Eu preciso te trazer isso, é um ponto que eu não posso deixar passar em branco. Tá? Vamos lá. O iFood hoje ele não está mais na fase de conquista de mercado. Acho que você já bem sabe disso, né? Essa fase já passou. Ele já está em outra etapa, que é a fase de consolidação da plataforma. Isso também já aconteceu com várias empresas gigantes de tecnologia. Quando você quer expandir uma empresa grande, principalmente de tecnologia que tem escala, primeiro você conquista o mercado, paga para conquistar, o iFood passou por isso. Depois você consolida. E consolidar significa 3 coisas, que é escala, margem e expansão de ecossistema. E é exatamente isso que o iFood está fazendo agora. Os dados mostram que a empresa continua crescendo, eles têm mais pedido, mais usuários, eles têm mais restaurante, mesmo com toda essa guerra e detratores que eles têm. E ao mesmo tempo, o iFood também está expandindo para muito além do delivery. Ele está indo para farmácia, para mercado, ele tem clube de benefícios e agora, ele também tem benefícios corporativos para a empresa, cartão para funcionário, uma rede de mais de 11 milhões de estabelecimentos conectados. Isso quer dizer que o iFood está tentando se tornar uma plataforma de consumo local, não só mais um aplicativo de comida. É literalmente outro nível. E quando uma empresa chega nesse nível de escala do tamanho deles, o comportamento estratégico, a estratégia dele muda completamente. Ele passa a focar em 2 coisas, pela minha experiência, tá? Claro, margem e caixa. E é isso que aparece nas falas do próprio CEO do iFood. Olha esse post que está passando aí para você.
Ele fala em anos difíceis priorizar margem, fala em priorizar eficiência, dados, inteligência artificial, em margem por transação, ou seja, eles querem caixa agora. Eles querem aumentar o lucro por cada transação. São taxas mais altas e assim por diante. Então o iFood ele não está tentando vencer essa guerra agora. Na verdade, do meu ponto de vista, eles obviamente sabem desses concorrentes e estão dispostos até a perder uma fatia quase que irrelevante do mercado, porque estão engordando suas receitas, mantendo essas taxas altas, né? Então eu acho que eles acreditam que o lucro é maior se manter como está, com taxa mais alta, do que entrar numa guerra de preço. Então o iFood está tentando ficar mais forte enquanto essa guerra acontece. E isso leva a gente para o verdadeiro paradoxo dessa história. Porque muita gente olha para essa guerra de delivery e pensa que agora o iFood está ameaçado, porque em uma região ou outra, de repente, baixou os pedidos. Só que quando você olha estrategicamente, o cenário pode ser exatamente o contrário. Porque hoje o iFood ele tem algo que poucos concorrentes têm, né? Que é caixa, tempo, escala. E quando você tem tudo isso, você pode escolher melhor quando você quer lutar a sua guerra. E se, somente se, essa guerra realmente escalar, o iFood pode entrar nela, ele pode reduzir taxa, dar bônus, aumentar subsídio. Ele é o cara que mais tem dinheiro para isso nesse momento. E aí pronto, uma gigante dessas como o iFood, com mais caixa para agradar todo mundo, agradar motoboy, cliente, restaurante, arrebenta com as outras plataformas. Ele tem quase 10 vezes mais caixa, lembra disso. Só que nesse momento, eu acho que eles não querem. Eu acho que eles estão em outra fase. Eles estão gerando caixa, aumentando margem, expandindo ecossistema. E tem uma estratégia, cara, que muitas empresas grandes usam. Tá? É triste, tá? Mas também faz parte do mercado. Eu vou te explicar. Quando você é grande demais, você cresceu demais, faz sentido você permitir novos concorrentes entrarem no seu mercado. Nem sempre monopólio, você ser o único, faz sentido, tá? Porque internamente essas grandes empresas elas têm um custo alto com pesquisa e desenvolvimento de produtos. É caro testar, criar soluções disruptivas de mercado. E esses novos concorrentes podem fazer justamente isso. Eles vão lá, testam ideia, criam novos modelos, investem pesado em tecnologia, e aí quando eles descobrem uma nova solução, um novo produto, essa empresa grande só vai lá e simplesmente copia porque já está validado por mercado. E aí ele escala para uma base muito maior. Isso aconteceu várias vezes na história da tecnologia, né? É o Instagram, por exemplo, na época que copiou os Stories, Uber, que copiou Features, a Amazon, que copiou outros produtos, nichos diferentes. E quando você tem escala gigantesca, faz sentido às vezes você deixar o mercado experimentar primeiro. E aí isso leva a gente para a pergunta final, que é, beleza, entendi que favorece em alguns pontos o iFood. Então, o que pode acontecer? Na minha visão, tem dois caminhos possíveis. No primeiro, esses concorrentes conseguem escala suficiente para competir de verdade, criam rede, logística, base de usuário, e o mercado brasileiro vira um mercado de múltiplos players. Isso é maravilhoso para o consumidor. Torço até, de certa forma, para que isso aconteça. Mas, no segundo cenário, esses concorrentes queimam bilhões tentando crescer, como fez a 99, que saiu e voltou, né? Isso já aconteceu, e eles não conseguem alcançar a densidade logística necessária. E aí, quando o dinheiro começa a apertar, essa guerra diminui, e quem continua dominando a estrutura do mercado, que é o iFood, permanece na frente. E aí ele ganha um bom tempo sem outros concorrentes tentarem, porque grandes tentaram se frustrar. Essa é a grande lição estratégica dessa história. Os mercados de plataformas não são vencidos só com marketing, cara. Eles precisam de escala, rede e caixa. E eu acho que nesse jogo o iFood está na posição extremamente confortável. Tá? Apesar de ele estar sentindo em alguns pontos ali. Então, na minha visão, existe uma chance grande do iFood sair ainda maior do que ele entrou nessa guerra. E ele também tem amarrado restaurantes em contratos, enfim, eles têm uma série de coisas internas que estão fazendo. Fez sentido para ti essa análise? Fez sentido? Dá uma conferida aqui embaixo, vê se você está inscrito, já deixa o like. E eu vou deixar aqui um vídeo da Rappi, tá? Onde eu falo justamente que a Rappi é uma das poucas empresas, na minha visão, que tem chance de competir de fato com o iFood, porque eles não estão competindo diretamente no marketplace, eles estão comendo pelas beiradas. Até o próximo vídeo.